Boa noite, irmãos e irmãs. Nossa, está fraca, hein? Boa noite, irmãos e irmãs. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Ok. Feliz Dia das Mulheres. Ok. Quem esteve aí no evento foi realmente maravilhoso, né? Muito bom. Bem, eu vou transmitir aquilo que eu vivenciei durante mais de 40 dias na Coreia, né? Então, graças a Deus, eu tive a oportunidade pela segunda vez de ir na terra dos verdadeiros pais, né? Então, realmente, quero agradecer muito aos pais celestiais, verdadeiros pais, toda a minha família, por mais esta oportunidade de poder estar na Coreia, né? Então, o que eu vou passar para vocês é tudo o que aconteceu na Coreia, né? Então, especialmente em relação aos eventos, né? Então, este ano 2020 realmente foi um ano muito importante, né? Onde nós estamos falando sobre o assentamento, o estabelecimento do Cheoneguk, né? Então, a primeira parte do meu sermão, eu vou falar sobre o significado dos eventos, mais especificamente sobre o 60º bênção do Sagrado Matrimônio dos Pais Celestiais e também sobre o centenário aniversário do Verdadeiro Pai e o 77º aniversário da Verdadeira Mãe, o significado desses dois eventos, e depois eu vou estar explicando um pouco mais sobre o motivo pelo qual eu fui para a Coreia, que foi para participar do musical, né? Então, vou estar explicando o que nós fizemos, nosso dia a dia, e também a finalidade pelo qual nós realizamos este musical, né? E o quanto que ele é importante também para este evento acontecer. Então, realmente, eu não sou a pessoa preparada de estar aqui na frente, né? Mas eu também espero que tudo aquilo que eu recebi de amor, né, dos verdadeiros pais na Terra Sagrada, eu também possa estar transmitindo para cada um de vocês, também que sirva como uma inspiração, como uma motivação para que cada vez mais possamos estar avançando para realizar a vontade dos verdadeiros pais. Adil? Vamos começar? Ok. Vamos começar? Sim. Ok, vamos então. Então, antes de começar a falar sobre os eventos, vamos voltar lá no princípio da criação, onde tudo começou. O sonho de Deus não muda. O sonho de Deus é absoluto, é imutável, é constante. Qual é o sonho de Deus? Qual é o sonho de Deus, pessoal? Eu vi por aqui? Uma família ideal, exatamente. Este é o sonho de Deus. Uma família, um homem e uma mulher que possa centralizar no seu ideal e assim se unir completamente a Deus. Este é o sonho de Deus. Uma família ideal. E isso não mudou desde então. No seminário, nós tínhamos rondoquê, né? E um dos rondoquê realmente tocou muito o meu coração em relação a Deus, né? Em relação ao coração de Deus, em relação aos seus filhos. Quando a gente pensa no princípio da criação, Deus ele investiu todo o seu amor, todo o seu coração para criar toda a sua criação, mais especificamente os seus filhos, Adão e Eva. E Deus, como sendo um pai, ele tinha uma grande expectativa em relação aos seus filhos. Ele tinha tudo planejado. Eu não sou mãe ainda, mas eu posso imaginar o momento em que meus pais me viram e disseram: nossa, é a minha filha. Ela vai ter um futuro brilhante. Ela realmente vai conseguir ir além. Então, esse também era o coração de Deus no momento que Ele criou os seus filhos. Eco. E olha só o que Deus disse. Estou satisfeito com todas as coisas que criei para vocês, Adão e Eva. Deus, ele estava feliz com tudo que Ele fez, que realmente tudo que Ele fez foi maravilhoso. Mas ainda assim, estou mais satisfeito olhando para vocês que governarão todas as coisas. Então, não existia algo mais precioso para Deus do que olhar para os seus filhos e pensar que eles devem também governar todas as coisas. Então, este era o maior desejo de Deus,
que Adão e Eva eles aperfeiçoassem, alcançassem esse padrão, que pudesse se unir completamente a Deus, para que assim eles possam governar todas as coisas. Então, este era o maior sonho de Deus. Só que nós sabemos o que aconteceu. Ainda assim, um dia, Adão e Eva cometeu um erro trágico. E a palavra queda surgiu. Naquele momento, a palavra tristeza também veio a surgir. E as forças do mal invadiram o mundo no qual Deus tinha esperança. Então, um certo dia, um erro trágico ocorreu no jardim do Éden. Os filhos de Deus deram as suas costas para o seu pai. A palavra queda surgiu a partir daquele momento. A palavra tristeza também veio a surgir naquele momento. E uma escuridão ocorreu sobre a face da terra. Neste momento, Deus ele não podia mais ver os seus filhos. Os seus filhos, eles se desconectaram completamente de seu pai. Eles se ligaram a quem? Eles se ligaram a Satanás, possuindo as características de quem? De Satanás. Então Deus, ele sentiu uma grande tristeza. É a mesma coisa de um pai perder o seu filho, perder a vida física do seu filho. Então foi a mesma sensação que Deus sentiu naquele momento que seus filhos cometeram o pecado. Então isto é algo que devemos lamentar e se arrepender. Então, vendo essa situação, devemos entender o coração de Deus naquele momento que ele perdeu os seus filhos, o quanto que aquilo foi doloroso. E isso também nos dá a oportunidade de fazer a diferença. Hoje nós entendemos a verdade. Hoje nós sabemos qual é o caminho que nós devemos seguir. E assim, nós devemos estar trazendo alegria para o coração de Deus, que tanto sofreu durante 6.000 anos de história. Então, ele ainda sofre, porque ele ainda vê os seus filhos no mundo ainda perdidos. Então, ele quer que todos os seus filhos eles possam retornar novamente para ele. Deus existe em um estado de confinamento. Ele tem vivido uma vida com um coração dolorido, com um pai que há muito tempo atrás perdeu seus filhos, seu filho e sua filha, Adão e Eva. Ele é um Deus de tristeza amarga. Ele tem derramado lágrimas sem parar, batendo em seu peito. Deus, enquanto seguia os seres humanos, presenciou incontáveis mortes. Por isso que lá em Gênesis 6:6 diz: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a face da terra e pesou-lhe em seu coração. Mas apesar de tudo aquilo que aconteceu no Jardim do Éden, Deus ele ainda tinha uma esperança. Deus ele ainda queria realizar o seu sonho, o seu desejo, o seu ideal, que é formar uma família centralizada nele. Então, a partir de então, ele começou uma nova providência, a providência da restauração por indenização, para novamente enviar o Messias sobre a face da terra. Então, esta era a missão de Deus. Só que antes que isso pudesse acontecer, ele presenciou incontáveis mortes dos seres humanos. E muitas pessoas não foram salvos, porque eles precisavam de quem para ser salvo? De quem, pessoal? A humanidade precisa de quem para ser salvo? Do Messias. Então, somente o Messias ele pode trazer a salvação para a humanidade. Então, esta foi a luta de Deus para trazer o seu Filho sobre a face da terra, que sirva como um exemplo para a humanidade, para assim trazer a salvação para todos. Deus tem carregado durante a providência da restauração através de indenização para salvar a humanidade decaída. Os pais celestiais selecionaram os israelitas como seu povo escolhido. E finalmente, depois de 4.000 longos anos de dificuldade na providência da salvação, através de indenização, ele pôde enviar Jesus Cristo, seu Filho unigênito, sobre a face da terra. Então, depois de muita luta, depois de incontáveis mortes, 4.000 anos depois, ele pôde enviar o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Então, qual era a missão de Jesus? Qual era a missão de Jesus, pessoal? Morrer na cruz? Será? Sim ou não? Oi? Realizar o ideal de Deus. Mas o que consta o ideal de Deus? Formar uma família. Mais especificamente,
as 3 grandes bênçãos, mas eu esqueci as 3 grandes bênçãos, pessoal. Qual é a primeira bênção mesmo? Perfeito? Hã? Crescer. O que mais? Multiplicar e dominar. Muito bem, vocês estão craques, hein? Muito bem, parabéns. Então, o ideal de Deus é a realização das 3 grandes bênçãos. Jesus, como filho, o primeiro filho sobre a face da terra, que pôde estabelecer um padrão absoluto do qual Deus ele tanto sonhou. Jesus ele conseguiu estabelecer esse padrão. Ele alcançou a perfeição. Ele se tornou um com Deus. Ele se tornou este filho do qual Deus ele tanto sonhou. Então, o que faltava mais para que o sonho de Deus pudesse se completar? O que falta? Jesus se tornou perfeito. O que ele precisava? De uma esposa, de uma filha unigênita, para que assim o sonho de Deus pudesse se concretizar. Só que, infelizmente, os israelitas, o povo escolhido de Deus, foram incapazes de realizar sua responsabilidade. E a filha unigênita não pôde aparecer. E Jesus foi para a cruz sem poder conhecer a filha unigênita de Deus e realizar o ideal de um verdadeiro casal e verdadeiros pais, mas prometeu o retorno. Então, pela falha do povo, pela falha do povo de Deus, o povo escolhido, por não entenderem a providência de Deus, eles mataram e crucificaram o Filho de Deus. E mais uma vez, a providência de Deus, ele teve que ser prolongado. Por quantos anos mais, pessoal? Por mais 2000 anos de história. Então, novamente, Deus ele olhava sobre a face da terra e ele não podia encontrar os seus filhos, porque o seu único filho que conseguiu alcançar a perfeição, ele foi morto pelas pessoas que ainda não compreenderam o ideal de Deus. O significado providencial do centenário e do aniversário de bênção dos verdadeiros pais. Então, os pais celestiais que existiu como intangível ser original, desde a criação, têm esperado o casamento supremo do Cordeiro. Ele esperava pelo surgimento dos verdadeiros pais da humanidade, que serão seres substanciais intangíveis. Durante uma conversa de 9 horas em fevereiro 26 de 1960, o verdadeiro pai, o filho unigênito de Deus, que apareceu como a entidade masculina dos pais celestiais, e a verdadeira mãe, a filha unigênita de Deus, que apareceu como entidade feminina dos pais celestiais, entenderam que há um fundamento que os céus prepararam e que a preparação final era a cerimônia do casamento sagrado. Então, finalmente, o dia chegou. Os filhos de Deus nasceram. A verdadeira mãe, pessoal, imagine. Ela tinha 17 anos quando ela recebeu a bênção com o verdadeiro pai. Com 17 anos, ela entendeu que havia um fundamento que os céus prepararam para eles. E ela seria a mãe da humanidade. A mãe de todos os seres humanos. Então, realmente, a verdadeira mãe, ela teve uma grande preparação. Ela realmente é a filha unigênita. E, normalmente, nas palestras, a gente sempre fala que Deus, ele é um ser invisível, ele também é um ser visível. Qual é o lado substancial de Deus? Se Deus ele é invisível, como é que ele tem um lado visível, um lado substancial? É através de um homem e uma mulher perfeitos. Aqueles que realizam o ideal de Deus. Esses se tornam um pequeno deusinho, vamos dizer assim. Então, esses são os filhos de Deus que eles se tornaram o Deus substancial sobre a face da terra. Então, isso realmente é um grande fundamento. É uma coisa que nunca houve na história. Então, hoje nós temos a oportunidade de presenciar
tal fato, né, que nós devemos ter sempre esse coração de gratidão e realmente nos esforçar e nos dedicar para compreender o coração dos pais celestiais, porque eles estão na posição de poder nos trazer entendimento e também nos trazer a salvação. E através desse entendimento, pode nos levar para o reino dos céus. Então, realmente, isto é algo que nós devemos sempre agradecer aos verdadeiros pais e aos pais celestiais por um momento tão importante quanto esse. E aqui também disse que o sonho de Deus, né, a preparação final, que seria o ideal de Deus, é o momento onde este homem perfeito e esta mulher perfeita, eles são abençoados e recebem a bênção do sagrado matrimônio. E assim o sonho de Deus ele está concretizado. Uma família, ela pode surgir através, né, do fundamento de Deus. O 60º aniversário é um ponto de referência imutável na vida de uma pessoa. É o dia em que os valores do casamento sagrado são absolutamente, unicamente, constantemente, eternamente herdado e mantido. É também o momento que o verdadeiro pai no mundo espiritual e a verdadeira mãe no mundo físico demonstram valores absolutos, únicos, constantes e historicamente eternos através do 60º aniversário da bênção sagrada cósmica. Então, se não me engano, na carta que a verdadeira mãe escreveu ao verdadeiro pai, no São Juan do ano passado, ela diz assim: os seus pensamentos se tornaram meus, e os meus pensamentos se tornaram seus. A verdadeira mãe, ela pensava igual ao verdadeiro pai, e vice-versa. Eles conseguiram nos mostrar essa ligação tão profunda, que não precisa mais falar, basta sentir dentro de si mesmo. Ela conseguiu essa conexão com o verdadeiro pai. Ela foi a única pessoa que conseguiu ter essa conexão. Então, através desse 60º aniversário dos verdadeiros pais, mostram que eles têm esse padrão do qual Deus ele tanto sonhou lá no princípio da criação. Era que um homem e uma mulher, novamente, pudessem alcançar o seu ideal. E assim, eles se tornaram um exemplo para toda a humanidade. Então, por isso que existe a teoria de enxerto. Então, o que é a teoria de enxerto? O Messias, juntamente com a sua esposa, eles vão servir como um exemplo, como um modelo, como um padrão, para toda a humanidade possa seguir e assim retornar novamente para Deus. Então, somente através do Messias nós podemos retornar para Deus. Então, eles se tornaram essa ponte para nós. Então, realmente, esse 60º aniversário, devemos ter sempre dentro de nossos corações uma memória muito importante. Agora, o significado do centenário, aniversário do verdadeiro pai, e do 77º aniversário da verdadeira mãe. O aniversário dos verdadeiros pais, no 6º dia do primeiro mês do calendário celeste, no dia de seu nascimento, foi a primeira vez que os pais celestiais pôde enviar seu filho unigênito e filha unigênita e chamá-los de meu filho e minha filha, que vão completar o ideal da criação. Então, novamente, Deus ele teve aquela mesma emoção lá no princípio da criação, quando ele viu Adão e Eva. Neste momento, com os verdadeiros pais, meu filho, minha filha, vocês vão realizar o meu ideal. Então, Deus, novamente, a sua esperança, ela se acendeu. Ele pôde ver que há um fundamento agora. Há um homem e uma mulher que podem realizar o meu sonho, o meu ideal. Então, através dos verdadeiros pais, então isso pode trazer alegria para Deus. E assim realmente ter agora uma nova esperança de que toda a humanidade, ele pode retornar novamente para Ele. Todas essas bênçãos e vitórias decorrem do investimento de toda a vida dos verdadeiros pais, que começou com o nascimento do verdadeiro pai e a verdadeira mãe. A comemoração do centenário do verdadeiro pai e do 77º aniversário da verdadeira mãe, que vem com grande realização da Visão 2020 para um firme estabelecimento do Chonilguk, é um dia significativo que toda a humanidade deve comemorar com alegria e gratidão. Então, quantas pessoas se prepararam
para poder ver o Messias e não tiveram esta chance. E nós, por algum acaso, por alguma situação, por algum fundamento dos nossos antepassados, tivemos a oportunidade de nascer no mesmo tempo dos verdadeiros pais. Então, comemorando o aniversário dos nossos verdadeiros pais, realmente devemos ter este coração de gratidão do momento que nós estamos vivenciando. Pois se não fossem a eles, hoje nós não estaríamos aqui. Hoje nós não compreenderíamos o coração de Deus e assim fazer com que a história ela possa se mudar. Então, podemos pensar que realmente somos muito valiosos para Deus, porque nós temos essa chance de poder trazer alegria para o coração de Deus, como famílias abençoadas, como Messias tribais celestiais. Hoje nós temos essa responsabilidade de testemunhar dos verdadeiros pais para as pessoas do mundo aí fora e assim trazer eles de volta para Deus. Então, realmente, toda vez que tem o aniversário dos verdadeiros pais, devemos ter esse tipo de coração e determinação para que a gente possa se unir cada vez mais com a verdadeira mãe, porque ela está lutando dia e noite para alcançar o ideal de Deus, e nós somos a única esperança de Deus. Não basta só a verdadeira mãe fazer, nós também temos a responsabilidade de poder também trazer essa vitória para os pais celestiais. Aju? Ok, vamos continuar. Então, como a verdadeira mãe, ela está dizendo muito sobre o firme estabelecimento que é o assentamento, Então, nós jovens, nós tivemos a oportunidade de ouvir diretamente essas palavras da verdadeira mãe. Então, as primeiras coisas que ela falou foi isso. O sonho e o desejo dos pais celestiais para os verdadeiros pais e a humanidade é o firme assentamento do Choneguk. Quando olhamos para os caracteres para o firme estabelecimento, eu tentei achar os caracteres chineses, mas eu não consegui. Eu só achei um, o outro não achei. Então, eu coloquei em coreano. Tá? Se chama Anchak, que é o firme estabelecimento. A parte superior tem uma mulher sentada modestamente nele. Então, esse caráter chinês, que é de firme estabelecimento, a verdadeira mãe está dizendo que essa simboliza a mulher e ela está sentada modestamente nele. Então, o que isso significa? Que este é o momento. A verdadeira mãe, ela declarou a nação do Choneguk. E quem é a pessoa que está centralizada nisso? É a verdadeira mãe. Ela vai ser aquela pessoa, filha unigênita de Deus, que será capaz de trazer uma nação que possa se assemelhar do qual Deus ele tanto sonhou, que possa ter valores de Deus, características de Deus. Então, somente a filha unigênita, ela tem essa capacidade de trazer uma nação que possa se assemelhar do qual Deus ele tanto sonhou. Então, esta é a época. Então, nós não somos mais uma igreja. Agora, nós somos uma nação. Nós somos a nação do Choneguk. E para se tornar cidadãos do Choneguk, nós também devemos herdar tradições dos pais celestiais. Nós devemos também ter a cultura do coração, que a verdadeira mãe também ela vem enfatizando muito em relação a isso. Então, esta é a época. Ok. Agora, eu só falei brevemente em relação aos eventos. Agora eu vou estar falando sobre o musical. Então, é a segunda vez que eu participo do musical na Coreia. Então, normalmente, no início do ano, que é o seminário de inverno, são 40 dias de seminário. Dessa vez foi 44 dias, mas esses últimos 4 dias foi contando em relação aos eventos. Então, o musical, no meu conceito, há muito tempo atrás, eu pensava que era só um entretenimento. Só que o diretor, um dia, ele perguntou para nós, por que nós fazíamos o musical? E para mim era só um entretenimento, era só um momento que as pessoas podiam assistir um pouco mais sobre os verdadeiros pais, e somente isso. Mas ele explicou que era muito mais do que isso. Por quê? Ele falava assim, por que as pessoas não dão palestras? Por que as pessoas, em vez de passar o musical, não passam conferências em relação à providência de Deus, à providência dos verdadeiros pais? E ele falou assim, dessa maneira seria muito cansativo para as pessoas.
né? Talvez eles não iam entender muito bem, né, aquilo que foi passado. Então ele falou, em vez de passar conferências, palestras, vamos utilizar o musical, vamos passar a mensagem que nós queremos dar para as pessoas através do musical, né? Então, esse Youth Camp, que é o seminário que acontece, é a quarta vez, né, que acontece, se não, é a quarta vez que acontece, né? Então, durante esses últimos 4 anos, cada ano foi um tema, né? Então, o tema desse do ano 2020, realmente ela se assemelha muito com o que a Verdadeira Mãe ela vem falando, né? Então, diferente dos outros seminários, esse seminário foi um seminário que realmente se encheu muito de jovens. Nós tínhamos por volta de 260 jovens, né? Então, a maioria, obviamente, haviam coreanos. Só que algo muito surpreendente aconteceu, né? Que normalmente em segundo lugar sempre ficam os japoneses. Só que dessa vez a maioria, né, em segundo lugar, eram os brasileiros, né? Então os brasileiros eles estavam em peso na Coreia e depois os japoneses seguindo os internacionais, né, de outros países, né? Então dessa vez o grande diferenciado eram os brasileiros que eles estavam em segundo lugar em peso lá na Coreia, né? Então palmas. Então, realmente foi maravilhoso, né? Praticamente nos sentíamos em casa, porque todo lugar havia um brasileiro, então dava para compartilhar as experiências, momentos difíceis estavam lá, então a gente podia conversar e comunicar na língua, então não tem coisa melhor de que ter irmãos e irmãs próximos um do outro, né? Então, realmente foi uma grande experiência para cada um de nós. Então, o tema do nosso musical, né, como eu disse para vocês, não é diferente do que a Verdadeira Mãe vem falando, é sobre o assentamento do Cheongguk, né? Então, o musical, ele começa com 7 nômades, e esses 7 nômades, eles estão perdidos no deserto, e eles têm uma chave, e essa chave é a chave do portão do reino dos céus. E eles chegam no portão do reino dos céus, eles encontram com Pedro, o apóstolo de Jesus. E eles dizem, eu sou o dono, né, do portão do reino dos céus, eu tenho a chave. Só que Pedro ele diz que não, ainda não basta. Vocês têm que comprovar que vocês realmente são cidadãos do Cheongguk. Como é que nós podemos comprovar? Pedro ele diz, vocês têm que voltar na história e trazer provas de que vocês realmente são cidadãos do Cheongguk. Então, esses 7 nômades, eles voltam 2000 anos atrás na história para buscar pistas, começando com a crucificação de Jesus. Então, eles encontram 4 pistas, né, há 2000 anos atrás, até os dias atuais, né? Então, assim, eles conseguiram comprovar para Pedro que eles realmente eram cidadãos do Cheongguk. Então, esse é, assim, bem breve do que aconteceu. Mas eu recomendo vocês assistirem, que é muito mais divertido, porque tem música, tem dança, tem encenação. Então, é muito bom, ok? Então, antes de a gente começar, né, eu gostaria de explicar um pouco mais sobre essa mão aqui, que eu não sei de quem é, mas ficou bonito, né? É uma coisa que talvez vocês vão ver muito se você prestar muita atenção, né? Mas esse símbolo ele tem um significado, né? Então, esse símbolo aqui, ele simboliza a Verdadeira Mãe. Então, quando você está fazendo este movimento, você está representando, simbolizando a Verdadeira Mãe. E também tem o movimento do Verdadeiro Pai, que é um círculo. Eu não sei o porquê. Foi um significado que eles colocaram de representar os verdadeiros pais em qualquer coisa que eles fizeram, né? Então, qualquer coreografia, normalmente você sempre vai ver esses passos, vamos dizer assim. Então, eles simbolizam os verdadeiros pais, né? Então, realmente é uma coisa que vocês vão ver muito, especialmente nos musicais, né? Então, realmente é uma coisa bonita. Você pode representar os verdadeiros pais até fazendo um movimento de dança, né? Então, realmente foi uma coisa que também me tocou bastante.
Este é o nosso diretor. Ele realmente tem um grande conhecimento em relação à vida dos verdadeiros pais, só que infelizmente ele ainda não é membro. Vamos dizer que ele é simpatizante, exatamente, simpatizante. Porque, apesar de ele não ser membro, ele está constantemente com a verdadeira mãe, né? Especialmente nos eventos grandes, ele sempre está com a verdadeira mãe, né? Então, ele foi o criador de tudo, né? Não dos movimentos, mas ele que dava a ideia, né? O cenário foi tudo pensado por ele, né? Então, especialmente a formação do palco, do nosso palco no 2020, foi fundamento de 4 posições, né? Então foi tudo pensado por ele. Então cada detalhe que está no cenário foi realmente pensando na providência dos verdadeiros pais, né? Então realmente foi uma coisa muito interessante, porque a gente pensava, nossa, nós somos membros, mas eu acredito que eu não tenho tanto conhecimento quanto ele tem, né? E colocar tudo isso como musical realmente foi surpreendente, né? Então a gente começou a ver a grande importância do musical, né? Porque em 2017, quando eu participei esse musical de 2017, um muçulmano, Juf, ele é um líder religioso muçulmano, né? Ele participou do evento dos Verdadeiros Pais de 2017, né? Então foi graças ao musical que ele pôde entender a providência de Deus, a providência dos Verdadeiros Pais. E graças a ele, foi através dele, dessa pequena semente, que surgiu um grande fundamento na África, né? Então ele foi um grande influenciador na África, né? Então que hoje nós sabemos o quanto que aquilo cresceu, né? Então foi graças ao musical que, né, essas pessoas, eles se despertam e eles podem contribuir com a providência dos nossos verdadeiros pais, né? Então a gente viu também uma grande importância de a gente estar realizando esse musical, né? Então esse musical, diferente dos outros, nós sentimos realmente um grande peso espiritual, né? Uma grande dificuldade, porque nós sabemos o quanto que era importante aquele momento, aqueles eventos, né? Então realmente tínhamos que investir assim 100% de tudo aquilo que nós tínhamos, né? Então nós tínhamos muitas dificuldades. A primeira coisa é a língua, né? Então nós tínhamos 4 professoras de dança que eram somente coreanas e 4 professoras de dança para ensinar 260 jovens, colocar cada um em suas posições, ensinar coreografias para cada um deles, e praticamente 50% desses participantes eles são internacionais. Então, realmente foi um grande desafio, não só para nós, mas também para as pessoas que estavam coordenando, porque nós não entendíamos a mesma língua, então era muito difícil. Além da língua, também havia o frio, que estava realmente muito frio. Pessoas como nós que vivemos em um local tropical, difícil. E também havia a alimentação, que também é totalmente diferente do que nós comemos no nosso dia a dia. Então, realmente, haviam muitos obstáculos, além das dores do corpo, né, em relação aos movimentos, que eram bem puxados. Pessoas como eu, que não têm a prática de fazer exercício todo dia. Então, realmente foi difícil, né? Mas cada minuto, cada segundo valeu muito a pena, né? Então, foi neste momento que eu vi que, apesar de sentir muita dor no corpo, eu tinha que fazer aquilo, porque eu tinha um propósito maior do que as dores do meu corpo. Por mim, eu sentava e só assistia as pessoas, porque realmente eu sentia muita dor. Mas eu sabia que eu tinha que ultrapassar aquilo que eu estava sentindo naquele momento. E todas as pessoas também pensavam da mesma forma, né? Então, tinha dias que saíamos com os joelhos assim literalmente roxos, doendo, doloridos, e fazíamos massagem, colocamos o que fosse necessário, mas no dia seguinte os joelhos estavam novamente no chão. E assim, as coreografias praticamente todos eram com os joelhos no chão. Então foi muito difícil, foi muito dolorido, mas tudo valeu a pena, porque nós tínhamos a oportunidade de entregar um presente diretamente para os verdadeiros pais. Então não tinha algo mais precioso, mais valioso do que isso. Então aquilo ultrapassava aquilo que nós sentíamos no nosso corpo físico, né? Então isso realmente eu também penso no verdadeiro pai,
no momento que ele estava sendo chicoteado, machucado, né? E ele tinha um propósito maior. Muitas vezes ele quase morreu, mas ele sabia que ele tinha um propósito maior, né? Deus, não se preocupe comigo, eu estarei bem, eu vou realizar o seu ideal, né? Então foi neste momento que eu também entendi que tem coisas que, apesar de estamos sofrendo muito, mas nós temos um propósito maior para aquilo, né? E a gente consegue ultrapassar aquilo. Então foi assim que o verdadeiro pai, ele conseguiu sobreviver, porque ele não pensava na sua dor física, mas ele pensava na dor do coração de Deus, que fez com que ele pudesse sobreviver, né? Então eu acho que esse foi o maior ensinamento que eu tive no seminário, né? Foi pensar nisso, né? Não pensar no que eu estou sentindo, mas o que o próximo ele está sentindo, que também tem pessoas que estão numa situação muito pior do que eu. Então, antes de a gente realizar os nossos ensaios, a primeira coisa que nós fazíamos era fazer a dança do Honshimu. No início, nós não entendíamos a razão por qual nós fazíamos essa dança do Honshimu. Mas depois, eles nos explicaram, e ele tem realmente um profundo significado. Honshimu, que é feito com base nesse aspecto do princípio da criação, é uma dança que mostra arrependimento de nossa natureza decaída diante dos absolutos, únicos e imutáveis verdadeiros pais do céu, terra e humanidade. Significa que dispomos nossa identidade satânica e nos restauramos para o coração e a palavra de Deus. Além disso, significa oferecer tudo aos pais celestiais e aos verdadeiros pais, da cabeça aos pés, executando repetidamente passos de dança e gestos que simbolizam o verdadeiro pai e a verdadeira mãe. Estamos expressando nossa dedicação aos nossos verdadeiros pais. Portanto, aqueles que dançam o Honshimu devem poder dizer em seus corações: Pai Celestial, eu me ofereço em 100% de arrependimento a você. Por favor, me aceite. Né? Então, essa coreografia realmente é uma coreografia muito profunda que tem esse significado. Né? Então, são passos bem lentos, é uma música bem calma, que realmente traz esse conceito. Né? Então, toda vez que dançávamos essa música, sentíamos que éramos purificados, porque essa música é justamente isso, né? É o arrependimento de nossa natureza decaída diante dos absolutos e únicos imutáveis verdadeiros pais do céu, terra e humanidade. É o momento em que a nossa identidade satânica ela amostra e nos restauramos para o coração e a palavra de Deus. Então, realmente, era um momento que nos determinávamos cada vez mais, porque nós tínhamos um foco que era realizar este musical. E não só isso, mas fazer com que as pessoas que estavam lá presentes entendessem a providência de Deus, para que assim eles também possam contribuir, e assim todos nós pudéssemos estabelecer nações que podem trazer alegria para os pais celestiais. Adil? Eu estou falando muito rápido, pessoal? Não? Está tudo bem? Vocês não estão com sono? Não? Se tiver com sono, eu vou tocar bateria. Eu não sei tocar bateria, tá? Eu só sei fazer barulho, ok? Só sei fazer barulho. Então, quem sabe um dia eu ensino para vocês essa dança, para gente, né? Para gente nos purificar. MPM, ok? Estou disposta aqui para ensinar para vocês, mulheres, ok? Então, além, né, do que nós fazíamos lá, nós tínhamos aulas de canto, aulas de dança e aulas de ensinação. Então, eu acho que também uma das nossas maiores dificuldades era em relação às músicas. Porque no musical inteiro haviam 20 músicas, só que 10 delas nós participávamos. Os outros 10 eram somente os atores profissionais. Então, 10 das músicas nós tínhamos que cantar. Uma era em inglês, que era fácil para todo mundo, que era You Are My Sunshine.
outra era japonês. E os outros 8, todos eram coreanos. E nós tínhamos menos de 40 dias para memorizar 10 músicas. E havia testes também. Então, os professores, eles testavam para ver se nós memorizávamos as letras. E, obviamente, os olhos deles estavam em quem? Nos internacionais. Por quê? Os coreanos já falam coreano. Então, é fácil para eles. Mas e para nós, internacionais? É muito mais difícil. Mas, assim, todos nós tínhamos que cantar, porque 50% dos participantes eram pessoas internacionais, então todos nós tínhamos que memorizar a letra, né? Então, realmente foi, assim, muito difícil, porque no almoço pegávamos as letras e tentava memorizar. A gente lia uma para outra para ver se a gente tentava memorizar. Então, foi bem, assim, bem desafiador, bem difícil. Eu vou ser sincera, tem umas músicas ainda que eu não sei a letra direito, eu tive que fazer algumas coisas assim. Então, foi muito difícil, né? Mas, no final, deu tudo certo, né? Então, a gente conseguiu realizar esse musical, que foi realmente maravilhoso, né? Então, além de a gente ter a letra da música, eles sempre também passavam a tradução da música, porque a gente cantava a música, mas nós não entendíamos realmente o significado. Então, não tinha como colocar o seu coração naquilo que a gente não entendia, né? Então, eu acho que realmente é a pior sensação de você fazer algo e você nem entender a razão por qual você está fazendo, né? Então, há 3 anos atrás, quando eu fui para a Coreia, nós tivemos peregrinação e não havia tradutor na peregrinação. E, assim, eu passei por todos os solos sagrados e eu não entendi o significado daquele lugar, o que aquele lugar significava para os meus pais. E a gente sempre fazia oração e eu não sabia o que falar, o que dizer naquele momento, porque eu não entendia absolutamente nada. Então, foi depois, né, que a gente passava pelo solo sagrado, que o Samuel Ota, ele explicava, aquele lugar é assim, assim, assado, é disso, aquilo. E eu e a Maite, a gente ficou, nossa, se não soubéssemos que aquele lugar significava isso, eu teria feito diferente, eu teria pensado diferente, eu teria dito coisas diferentes, né? Então, realmente, é uma coisa muito difícil de você fazer algo se você não entende a razão por qual você está fazendo aquilo, né? Então, em relação ao musical, também foi a mesma coisa. Então, além de a gente ter a letra das músicas, e nós tínhamos também um script, né, de todo o musical, tudo traduzido na nossa língua, né? Então, dessa vez também uma coisa diferente é que haviam materiais em português, que realmente foi inédito, né? Então, literalmente, tudo tinha em português. Até os PPTs que a gente tinha palestra, né, tinham 2 televisões, né, o central, o telão era em coreano, tinha em inglês e depois tinha em português, não tinha nem em japonês, era em português. Então, assim, foi uma grande bênção, foi realmente maravilhoso. Nós ganhamos um livro, né, do Hyojong, então teve tradução, teve coreano, teve japonês, teve português, teve inglês. Então, realmente, assim, em relação a material, nós tivemos realmente essa grande bênção de receber tudo em português, né? Então, aqui, todo dia nós tínhamos que ler o script. Então, não tinha como dizer que eu não entendia o que eu estava fazendo, porque tudo estava traduzido, né? Cada coisa que nós fazíamos havia uma tradução para a gente entender o motivo por qual nós estávamos fazendo aquilo. Então, realmente foi uma grande bênção. E eu não sei se isso vai acontecer novamente, mas eu espero que aconteça. Mas foi realmente muito bom, né? Então, a maioria dos profissionais, daquelas pessoas que trabalhavam com a gente, eles não eram da igreja. Mas também haviam pessoas que também eram profissionais que faziam parte da nossa igreja, né? Então, esse cantor, que ele é famoso, ele é compositor também. Se não me engano, eu acho que as músicas que
que nós cantamos no musical, se não me engano, foi ele e mais algumas pessoas que ajudaram a compor essas músicas. Ele é um filho da segunda geração, né? Então, realmente, ele tem esse grande conhecimento em relação à música e ele nos ajudou durante todos os ensaios, né? Então, realmente, foi muito bom a gente poder ter esse tipo de pessoas que nós possamos nos espelhar, né? Porque quando a gente fala na cultura do coração, a Verdadeira Mãe, ela fala sobre o quê? Sobre cultura e arte, né? Que para nós mudarmos uma nação, nós precisamos primeiro mudar a cultura. Como é que nós podemos mudar a cultura? Através da arte, né? Então, o Hyojinim também, ele foi essa pessoa que também se esforçou, se dedicou para estabelecer essa cultura do coração. Não foi à toa que ele fez 10.000 músicas, né? Então, realmente, ele investiu todo o seu coração, né? Então, nós olhamos para essas pessoas como exemplos, né? Como jovens também que querem realizar a vontade dos Pais Celestiais, né? Então, aqui são alguns ensaios que nós realizamos, não no palco principal, mas era um local que nós ficávamos, né? Então, se você ver essas listras, né, eles meio que fizeram um mini palco, onde nós pudéssemos ensaiar a saída, a entrada. Muitas vezes a gente pensa que a saída e a entrada não é importante, mas realmente é muito importante a entrada e a saída, né? E a gente sair desse lugar e ir para o palco original, você começa a ver como realmente é difícil fazer a entrada e a saída, né? E cada encenação é um local diferente de entrada, é um local diferente de saída, e você tem 2 minutos para correr de um outro lado para o palco, e tem câmera, e tem microfone, e tem muitos detalhes, tem a luz. Então, realmente, assim, é uma grande produção, né? E é muito gostoso estar num ambiente assim, né? Especialmente pessoas que gostam de música, pessoas que gostam dessa área, realmente vão, assim, os olhos vão brilhar demais, vendo tudo aquilo acontecer, né, de frente para os seus olhos. Então, nós havíamos também encenações. Então, acho que para mim foi a parte mais difícil, é você encenar, você atuar, né? Que eu não sou uma boa atriz. Eu não sou atriz, na verdade. Então, era uma coisa que eu tinha que melhorar e muito, né? Porque cada música é um sentimento diferente. Então, o diretor, ele sempre puxava isso muito dentro de nós, né? Então, quando é uma música alegre, você tem que sorrir, você tem que rir, você tem que se esforçar para ser feliz. Mas quando é uma música triste, você tem que mostrar aquilo, né? A tristeza dentro do seu coração, a mágoa dentro do seu coração. Então, você sair de uma música para outra, você tem que interpretar de uma maneira diferente. Então, essa, acho que era a parte mais difícil. Que você ia numa música agitada com um pensamento, e você vai para outra música que é totalmente diferente. Muitas vezes você ia com o mesmo rosto. Então, assim, era bem complicado. E, assim, o diretor, ele é muito rígido. Então, se tem algo errado, ele vai corrigir. Porque nós pensávamos que, olhando assim, 260 jovens, ele não vai ver. Ele vê cada detalhe, ele vê cada pessoa, como está fazendo. Então, realmente foi bem marcante, foi muito bom. Né? Então, nas últimas 2 semanas, né, do musical, nós começamos a ensaiar com os atores, né? Foi um momento que nós paramos de ensaiar em pedaços e começamos a ensaiar a versão integral, né? Então, esses tipos de ensaios são ensaios bem mais cansativos, porque são 2h30 sem parar, né? Então, foi começando os ensaios a ficar cada vez mais intensos, né? E, além de todas essas dificuldades, também surgiu a coronavírus, que também veio em peso para poder destruir o que nós queremos realizar, que são esses eventos, e veio essa preocupação. E agora tem muitas pessoas aqui, será que as pessoas vão vir para estes eventos? E nós realizávamos condições para que nada pudesse acontecer de errado com nenhuma das pessoas. Então, realmente foi uma loucura, né? Foi realmente assim
uma loucura, né? Mas tudo realmente ocorreu certo, tudo ocorreu bem, né? Ninguém, graças a Deus, né, pegou o coronavírus, apesar de muitas pessoas estarem no mesmo lugar, mas realmente deu tudo muito certo, né? Então, o diretor, depois de a gente ensaiar, ele sempre dava palavras de motivação, palavras de inspiração, porque cada vez mais víamos que as pessoas estavam ficando doentes e as pessoas estavam se machucando, né? E, infelizmente, muitos jovens que estavam ensaiando com a gente se machucaram e não puderam estar conosco no palco, né? Que essa é uma grande tristeza. Você está lá há mais de 30 dias, lutando, ensaiando, fazendo tudo, e nos últimos dias você vai lá e se machuca e você não pode participar do musical, né? Então, realmente, é de cortar o coração. E muitos jovens, né, infelizmente, não puderam estar conosco no palco, que realmente é uma coisa muito difícil, né? Mas, apesar de toda essa dificuldade, né, nós também conseguimos entregar com vitória o nosso musical, né? Então, além dos nossos ensaios, nós tivemos também muito louvor, nós tivemos palestras também. Então, nós tivemos palestras em relação ao curso dos verdadeiros pais, né, em relação à bênção. Nós tivemos também em relação ao sonho do Hyo-jong. Então, nós tivemos também essas oportunidades de participar de muitas dessas coisas, realizando este seminário. Né, então, aqui são algumas fotos da gente ensaiando. Né, então, no momento do ensaio, né, você tem que dizer que não é você que está ali. Você é uma outra pessoa, você está encenando. Né? Então, você sai da sua posição de você e você tem que entrar naquilo. Né? Então, essa também é uma parte muito difícil, você entrar e esquecer que não é você. Então, quando nós tínhamos ensaios e treinamentos de encenação, o vice-diretor, que ele é da segunda geração, que ele é ator, ele sempre falava para a gente sempre ensaiava olhando para ele. Tinha momentos que nós tínhamos que olhar de cara séria para ele e não rir. E ele chegava perto, assim, nós tínhamos que encenar que estávamos de cara séria, mas muitas vezes era muito difícil. A gente queria dar risada, mas naquele momento não é você. Você é uma outra pessoa, você está ensinando. Então, realmente, era bem difícil. Mas foi muito interessante e, com certeza, realmente, nós tivemos grandes experiências. Então, além, né, do seminário, nós também tivemos a oportunidade de participar em muitos eventos. Né? E um dos eventos que nós participamos, que foi o Festival das Luzes, que foi o primeiro evento que aconteceu, né, onde a verdadeira mãe ela também esteve presente. Né? Então, cada vez mais que a gente vê a verdadeira mãe, nós temos realmente esse coração de gratidão. Porque, especialmente nós, latinos-americanos, nós não temos a oportunidade de ver a verdadeira mãe todo dia, toda semana, porque vivemos muito longe. Né? Então, toda vez que nós víamos a verdadeira mãe nos locais, nos eventos, realmente nós tínhamos muita alegria dentro do coração e muita gratidão. Né? Porque nós sabemos que nós não vamos ter, talvez, uma próxima chance de estar tão perto dela assim, né? E um dos eventos que nós participamos, que a verdadeira mãe falou, ela já tem 77 anos, né? 77 anos. E ela falou para nós jovens, será que em 20 anos nós vamos conseguir estabelecer uma nação? Em 20 anos? Mas ela disse, em 20 anos eu vou estar com quantos anos? Com 97 anos. É muito tempo. Eu não posso esperar tanto tempo assim. Vocês conseguem fazer isso em 10 anos? Pelo menos eu vou ter 87 anos. Né? Então, a verdadeira mãe, ela está desesperada. Ela quer realizar o ideal de Deus o mais rápido possível. Mas para que isso aconteça, nós também precisamos assumir as nossas responsabilidades. Né? Então, ela enfatizou para os jovens, né, vocês devem, na área que você estiver, na profissão que você estiver, ser o melhor e demonstrar que você é um cidadão do Cheoneguk. Então, foi isso que ela mais enfatizou para os jovens. Se preparem para este mundo, se tornem um cidadão do Cheoneguk. Seja este exemplo para o mundo aí fora, para que assim você possa trazer as pessoas de volta para Deus.
Então, aqui, né, então, algumas fotos, né, então, nós tivemos a oportunidade de estar muito, muito, muito próximo da verdadeira mãe, que é uma coisa muito rara, muito difícil de ter, né, então, nós pudemos ter essa oportunidade de estar muito próximo dela, né, e também uma coisa que a gente percebeu muito, né, que a verdadeira mãe, ela não descansou nenhum minuto, nenhum momento, né, então, antes de começar esses eventos, ela estava viajando de país em país, dando bênção. E depois que acabou esses eventos, ela já vem para a Coreia para começar os eventos na Coreia, que são os aniversários, a bênção, e foi sem parar, né? Então, muitas vezes nós víamos que a verdadeira mãe ela estava muito cansada, muito difícil de andar, né? Então, normalmente a verdadeira mãe ela sempre vai ensaiar conosco na última parte do ensaio do musical, mas este ano ela não pôde ensaiar conosco porque ela estava muito cansada, né? Então, uma senhora de 77 anos, ela tem realmente um pensamento longe, mas o corpo já não obedece mais aquilo que a mente quer, né? Então, realmente, sentimos esse coração. Será que a verdadeira mãe ela vai viver por muito tempo? Esse é o nosso sonho, esse é o nosso desejo. Nós orávamos todos os dias para que Deus ele pudesse dar saúde e vida longa para a verdadeira mãe. Mas a verdadeira mãe ela quer ver as nações estabelecidas, nações centralizadas em Deus, enquanto ela estiver viva aqui na terra. E nós sabemos que a verdadeira mãe, ela não tem muito tempo. Então, nós, novamente, como famílias abençoadas, como Messias tribais celestiais, nós temos que ir avante, nos unir à verdadeira mãe, para assim possamos estar trazendo essa vitória, enquanto ela estiver viva aqui na terra. Então, depois dos nossos ensaios, né, do nosso prédio, nós começamos a ensaiar no palco. Então, realmente, foi bem diferente, né, do que aquilo que nós víamos no nosso prédio, né? Então, nosso prédio era um palco super pequeno. Esse palco é 3, 4 vezes maior do que aquilo que nós vimos. Então, realmente, foi uma nova adaptação, mas foi tudo muito bom. Então, após esses 40 dias, né, finalmente, o dia D chegou, o dia do nosso musical. Né, então, eu vou mostrar a primeira música, né, do nosso evento, da abertura do nosso musical, para vocês terem uma noção. Então, essa música ela se chama Adieu. É uma música que é super tradicional nos musicais. Né, então, todos esses últimos 4 anos, cantávamos sempre essa música. Então, não mudou nada desde então. Essa é uma capela que nós fizemos primeiro. Imagine colocar 260 jovens, cada uma na sua posição. Então, realmente foi uma grande missão para as professoras.
Então, essa é a primeira música. Se quiserem continuar a assistir, está no Vimeo, integral. Ok? Então, para encerrar, né, vou dar as últimas palavras, que foram as palavras da verdadeira mãe no dia da vitória. Então, qual é o sonho do verdadeiro pai, depois de sua ascensão? A restauração da nação, do mundo à nação de Deus durante seu tempo de vida. Todo mundo, vocês amam o verdadeiro pai? Sim. Vocês amam o verdadeiro pai? Sim. Sim, muito bem. Então, olha só o que ela disse. Eu proclamei o Choneguk. Eu disse claramente, Choneguk é uma nação onde todos nós estamos juntos como os pais celestiais, a humanidade como uma família. Então, como eu disse para vocês mais cedo, nós não somos mais a igreja da unificação. Nós somos a nação do Choneguk. Nós somos cidadãos do Choneguk. A verdadeira mãe, ela estabeleceu, ela falou isso claramente. E a nação do Choneguk é onde nós estamos, uma humanidade centralizada nos pais celestiais, uma família só. Então, este é o sonho de Deus. Toda a humanidade centralizado nos verdadeiros pais, centralizado nos pais celestiais. Eu vou elevar o status do Choneguk ao ponto em que os políticos não podem ignorar. Então, esta é a meta da verdadeira mãe. Ela quer fazer com que esta pequena nação do Choneguk, ela possa florescer e as pessoas começam a olhar essa nação e dizer, olha, essa nação é diferente. Nós temos que seguir esta nação. Então, a verdadeira mãe, ela quer fazer isso. Ela quer elevar o status do Choneguk, para que assim as pessoas de todo mundo eles possam reconhecer esta pequena nação que está nascendo. Neste tempo é o momento em que todos nós devemos sacrificar para isso. Esse é o ponto. É assim que vocês devem fazer, certo? Estarei esperando e eu vou abrir os caminhos. Então, durante esses 7 próximos anos que a verdadeira mãe estabeleceu, este é o momento que nós devemos nos sacrificar para isso. Então, a verdadeira mãe, ela enfatizou muito isso. Ela diz, nem que você durma menos, mas devemos nos sacrificar mais neste momento, para assim realmente fazer com que o status do Choneguk ele possa aparecer, para que as outras nações elas possam reconhecer essa nação do Choneguk. Então, eu realmente espero, através dessas palavras, que possamos compreender cada vez mais o coração da verdadeira mãe, que ela realmente está trabalhando muito para alcançar esse ideal de Deus. Mas não basta que somente ela faça isso, mas ela precisa de cada um de nós, que cada um de vocês também são pedras preciosas. A esperança de Deus está com cada um de vocês. Vocês também têm essa responsabilidade de trazer a alegria para os pais celestiais. Adiu? Então, realmente, eu espero que essas palavras possam motivá-los, possam inspirá-los cada vez mais, e assim, daqui para frente, possamos nos unir como irmãos e irmãs, como uma família unida, e assim trazer alegria para a verdadeira mãe, trazer resultados mais para frente. Adiu? Que vamos fechar nossos olhos e orar para encerrar o sermão. Querido amado Pai Celestial, Senhor da humanidade, Pai, queremos estar agradecendo a vós, primeiramente, por vivenciar uma época tão importante quanto esse, Pai Celestiais. Momento em que nós estamos comemorando o centenário aniversário do verdadeiro Pai e o 77º aniversário da verdadeira Mãe, e assim também o 60º aniversário de bênção sagrado matrimônio dos nossos pais celestiais. Nós, como as pessoas escolhidas, Pai, tivemos essa chance, essa oportunidade de tornar famílias abençoadas, Pai, e assim realmente trazer o valor, o padrão do qual Deus ele tanto sonhou sobre a face da terra, que foi perdido há mais de 6.000 anos de história, Pai celestiais. Neste momento, a sua filha unigênita, Pai, ela está lutando, ela está trabalhando cada vez mais, Pai celestiais. Apesar do cansaço, apesar da dor física, Pai, ela não está pensando nisso, Pai. Ela está pensando em realizar o seu ideal e assim abrir os caminhos para nós como famílias abençoadas, para que nós também possamos estar realizando este ideal dos pais celestiais.
Nós, como cidadãos do Chonegu, Pai, realmente queremos estar nos esforçando, Pai, queremos estar trazendo essa oferta para vós e trazer alegria e arrancar esse peso do seu coração. Pai, realmente espero que através dessas palavras que foi transmitido neste momento, possa estar transmitindo também o seu coração, transmitindo o seu desespero e o quanto, Pai Celestiais, que estamos vivenciando essa época tão importante e que nós realmente devemos estar nos unindo cada vez mais com a verdadeira Mãe. Pai, eu agradeço a todos os irmãos que estão aqui presentes e as pessoas que também estão nos assistindo via internet. E aquelas pessoas que não puderam vir, Pai, continuar a abençoar, continuar a dar vida e saúde a cada uma das pessoas que não puderam comparecer no dia de hoje. Muito obrigado mais uma vez por tudo que aconteceu no dia de hoje. Oro tudo isso em meu nome, Hannah Mudice, filha da Senhora geração, membro de uma família abençoada, central pela bênção. Adieu. Muito obrigada. Obrigado, Hannah, pelas palavras. Dentro desse processo, desse musical, na verdade, esse evento especificamente foi um evento muito significativo. Desde quando iniciou a Ascensão do Verdadeiro Pai, a nossa mãe ela já começou a preparar a realização desse evento. Em algumas palavras, eu recordo nossa mãe, ela comentou que esse evento, o mundo deveria ter recepcionado os Verdadeiros Pais em 2013, quando ocorreu o dia da fundação, dia 13 de janeiro de 2013, mas porque o mundo não recebeu naquele momento, então a providência ela foi prolongada por um período de 7 anos. Então, aquilo que era para ter realizado lá atrás, então deveria ser realizado agora. Então, o mundo deveria recepcionar os verdadeiros pais, a política, a religião, e por isso um grande evento precisava ser feito para que essa condição pudesse ser cumprida. Então, vocês imaginem que se esse evento era uma condição, será que Satanás ia deixar de acontecer facilmente esse evento? Com certeza não. E nos dias que antecederam o evento, o que aconteceu lá na Coreia? Não só na Coreia, começou na China. Começou a aparecer um coronavírus. E é interessante que depois da China, o local onde ele mais se expandiu, adivinha onde foi? Coreia. Adivinha qual cidade da Coreia? Gapyeong. Onde que é Gapyeong? É exatamente onde fica Champion, centro de treinamento de Champion. Então, só em Gapyeong, mais de 1.000 pessoas foram infectadas pelo vírus, do coronavírus. Então, os relatos que nós ouvimos com os testemunhos foi que o governo não queria que realizasse o evento porque havia perigo de haver ali transmissão. Imagina, você tinha ali mais de 40.000 pessoas aglomeradas ali no estádio, por 4 dias, direto, pessoas de todas as partes do mundo. Então, você imagina, se um infecta ali, cada um depois, um vem para o Brasil, outro vai para a Argentina, outro vai para o Japão, outro vai para todos os países do mundo, e ali estaria um centro de disseminação, vamos dizer assim, do vírus. Então, o governo não queria deixar, mas depois de muitas negociações, então a igreja realizou o evento. E é interessante que alguns dias depois do evento, não sei se alguém chegou a receber a circular de Champion, que veio direto da Coreia. Então, todas as atividades de Champion estão paradas no momento. Então, o governo, pouco depois do evento, tudo foi bloqueado, por causa de medo do coronavírus. Então, nem atividades religiosas, nem atividades estudantis, nada está ocorrendo. Então, realmente, a gente percebe, não só internamente, mas externamente, ocorreram também situações que, de certa forma, queriam impedir esse, que era um grande evento. Esse não era apenas um evento, mas que era o estabelecimento de uma grande condição para os pais celestiais. Então, sem muitas delongas também, gostaria de passar alguns informes. Hoje, infelizmente, nós estamos transmitindo via internet, devido à chuva que ocorreu nessa tarde, nós perdemos aí o sinal de internet, não só a gente, mas toda a região aqui. Então, logo mais, assim que voltar o sinal, a gente vai estar postando, levantando o vídeo. Então, novamente, é importante o pessoal estar
está vindo. Hoje também acredito muitas pessoas não compareceram por causa do evento, né, o Chá das Mulheres que ocorreu hoje, então também lotou a sala. Infelizmente também não vou conseguir postar as fotos hoje por falta de sinal de internet. Mais ou menos 80, né, mulheres aproximadamente estiveram aí, né, estiveram presentes nesse evento. Realmente lotou o salão, ficou cheio, né, ficou cheio o salão aí, né, nesse evento do Chá da Tarde. Então, em virtude disso, muitas pessoas não ficaram para o sermão, porque davam convidados, precisavam levar, né, mas realmente, né, acho que são palavras importantes, e é importante também nós nos fazermos presentes aqui na casa de Deus. Vou passar um informativo semanal, para que a gente possa ver um pouquinho do que está acontecendo no mundo. Paga a luz aí, por gentileza. Bem-vindos a mais uma edição das Notícias Globais Ryojon, seu centro de notícias do Cheonilgu. Por ocasião da Cúpula Mundial 2020, foi fundado os pilares da Marcha da Esperança para 2027, completando o Conselho da Cúpula Internacional para a Paz, a IPP e a IPD, com o lançamento das demais organizações que reúnem acadêmicos, empresários e jornalistas para a realização de um mundo unido sob Deus. Nesta semana, o especial das Notícias Globais Ryojon traz para vocês a apresentação de uma das primeiras organizações, a Associação Internacional de Parlamentares para a Paz, a IPP. Vamos ver os melhores momentos desde sua fundação em 2017 até a Cúpula Mundial 2020. A Federação para a Paz Universal é precisamente uma ONU de papel capaz de expressar as funções do reino. De um mundo ideal de paz, em uma dimensão cósmica, em uma nova dimensão em que, juntamente com a renovação da ONU existente, tipo Caim, realizaram um mundo ideal de paz, que é o eterno ideal da criação de Deus. Inaugurado em 2005 pelo Verdadeiro Pai, a OPF tem liderado o movimento de renovação das Nações Unidas com sua rede de paz em 194 países. E em 2017 convocou parlamentares de todo o mundo, representantes eleitos por seus cidadãos, abrindo um novo espaço de aliança para construir um mundo de paz eterna. A Verdadeira Mãe declarou que os parlamentares, representantes diretos dos cidadãos do mundo, devem levar a missão da ONU tipo Abel. Proposta em fevereiro de 2016, na Assembleia Nacional da Coreia, para 150 legisladores de 41 países, a IPP foi inaugurada no mesmo local em fevereiro de 2017, com 450 parlamentares de 120 países. Peço encarecidamente que a cooperação entre parlamentos conduza a um futuro sustentável. Retome a iniciativa da criação de uma comunidade mundial pacífica. Os legisladores adotaram a Carta da Declaração de Seul, insistindo que a visão do papel da IPP abordasse a superação da crise do Nordeste da Ásia e a reunificação pacífica da Coreia. Foi seguido pelo lançamento da IPP por países e regiões, e logo da Ásia, África, Europa e América Latina. Realizou um evento mundial em Washington, a capital política do mundo. Obteve o apoio especial de Evaristo Carvalho, presidente de São Tomé, país onde a Associação de Parlamentares se registrou com o voto unânime de seus legisladores.
A doutora Moon é realmente uma mulher incrível, a quem respeito profundamente. Ela é uma defensora da paz, alguém que espero que tenha um impacto duradouro nos próximos anos. Temos imensa sorte de tê-la conosco esta noite. Sobre esse fundamento, cerca de 450 parlamentares de 70 países se reuniram em Seul em fevereiro de 2018 e adotaram a Declaração de Paz do Nordeste da Ásia, insistindo à comunidade internacional para resolver a crise nuclear da Coreia e fortalecer a paz na península. Durante a Assembleia Geral da IPP, realizada em 2019, participou o recorde de chefes e ex-chefes de Estado de 80 países e 600 legisladores, onde foi adotada a resolução sobre a chegada da Era da Coreia Celestial Unificada, atraindo a atenção da comunidade internacional. A Cúpula Mundial de 2020 comemorou o centenário do nascimento do verdadeiro Pai. Mais de 7.000 líderes de todas as esferas da vida e 120 chefes e ex-chefes de Estado de 171 países comemoraram este evento, compartilhando os fundamentos da visão da paz dos verdadeiros pais e contribuindo com sua experiência em vários campos, também discutindo fervorosamente a questão da realização da paz mundial e a reunificação da Península Coreana. Durante esse período, 120 presidentes de parlamentos e 500 legisladores de 100 países, deixando de lado os interesses nacionais, realizaram a Assembleia Geral da IPP e combinaram sua sabedoria em propostas de paz no Nordeste da Ásia. A Guerra Fria continua na Península Coreana. Se desejamos estabelecer a paz lá, a preocupação e o apoio global do mundo são necessários. Creio firmemente que se os mandatários e líderes mundiais unirem seus esforços, se tornará a força motriz que inaugure a paz na Península da Coreia. Para realizar o ideal de um mundo de paz, é necessário ter um local de debate em que líderes de todos os campos, incluindo política, finanças, religião, sociedade, cultura e arte, possam trabalhar juntos para resolver problemas relacionados a conflitos e hostilidades internacionais. O ex-presidente do Nepal, com um discurso emocionante e inspirador, abençoou o futuro da associação parlamentar. Desejo prestar uma grande homenagem ao Reverendo Moon por sua grande contribuição à causa da paz. Fraternidade e felicidade no mundo. Acredito que sua visão e missão de criar um mundo de paz, felicidade e prosperidade continuará a inspirar e guiar todos nós a trabalhar para alcançar esses ideais nobres. Após a Assembleia Geral, as discussões continuaram até o dia seguinte nas diferentes sessões. Os parlamentares concordaram que a paz na Península Coreana, o último país dividido, é essencial para alcançar a paz permanente neste mundo e reafirmar sua convicção no papel a ser cumprido pela IPP e seus parceiros e aliados. Nós, parlamentares, através da Associação Internacional de Parlamentares pela Paz, IAPP, podemos desempenhar um papel internacional nas atividades de paz, participando diretamente nos órgãos internacionais.
Porque a UPF é bem sucedida enquanto as outras organizações fracassaram? É porque recebe inspiração direta de Deus. E porque ela trabalha para criar uma família sobre dois. A proposta de criar um parque internacional de paz na zona desmilitarizada através de alianças baseadas na visão e iniciativa dos verdadeiros pais é ampliada e transmitida pelos parlamentares à imprensa e suas respectivas comunidades, constituindo um passo vigoroso em direção a um futuro da paz na Península Coreana. In closing, por fim, queremos que saibam que sua liderança no estabelecimento da IPP e trabalhando no fortalecimento da família está realmente ajudando os Estados Unidos e o mundo para ver esse caminho para a paz. Obrigada por nunca desistir da paz. Mãe Moon, estaremos ao seu lado enquanto percorra o caminho do amor por toda a humanidade. A IPP surge como a organização principal da UPF. Esse espaço de solidariedade dos legisladores globais escolhidos por seu povo traz sua experiência e sabedoria e expandirá o campo de políticas inovadoras e cooperação mútua para resolver os problemas do nosso mundo. A IPP está criando um mundo de interdependência, prosperidade mútua e valores apreciados pela humanidade. Os verdadeiros pais, em nome do amor de Deus, tornaram possível a providência internacional que um governo em qualquer país jamais poderia fazer. Oramos para que todos cumpram o dever de piedade filial, assemelhando-se à criatividade de Deus e ao amor dos verdadeiros pais, e despertando em nossos semelhantes, assim como libertando também nossos antepassados. Lembramos que o Peace TV oferece a vocês, através do nosso site, a possibilidade de assistir aos vídeos dos 15 principais eventos das celebrações recentes. Esperamos que vocês tenham um bom proveito. Isso é tudo por hoje. Muito obrigado por se juntarem a nós e tenham uma ótima semana. Ok, mais alguns avisos aos irmãos e irmãs. Então, nessa noite chegou uma circular da sede central, informando sobre a questão da cerimônia de libertação, né? E não vou ler ela inteira, mas só alguns pontos que são mais importantes. Está informando sobre a cerimônia de libertação de Campo Grande. E aqui a parte mais importante para a gente, referente à cerimônia de libertação em São Paulo. Né? Então, pessoal, em São Paulo, a data da libertação será nos dias 21 e 22 de março. Então, sem ser esse próximo final de semana, no dia 14 e 15, no outro, dia 21 e 22, então será realizado, né, a cerimônia de libertação espiritual, né, aqui em São Paulo. Referente às inscrições e à taxa do seminário de São Paulo. Então, o início das inscrições será a partir do dia 5 de março, então começou a semana passada, na sexta-feira. Terão inscrições online, e aqueles que fizerem suas inscrições online até o dia 16 de março receberão um desconto de 10%. Para os participantes de faixa etária acima de 11 anos, pagando um valor de R$ 90. Então, veja o quadro abaixo, aqueles que optarem em fazer o pagamento bancário da inscrição devem enviar o comprovante de pagamento para o seguinte e-mail da tesouraria. E também precisam trazer o comprovante para o momento de pegar os crachás de participação. Então, de 0 a 5 anos não há taxa, de 6 a 10 anos o valor é de R$ 60 por pessoa, acima de 11 anos até o dia 16 de março, será de R$ 90, do dia 17 ao dia 21 de março, será de R$ 100 o valor
né, da taxa. Lembrando que aqueles que vierem para a sede central antes da data do seminário ou ficarem depois determinado seminário, terão que dar uma contribuição adicional para as refeições e estadia na sede durante esses dias adicionais. Então, o valor diário será de R$ 35. Pedimos a compreensão de todos. Também outro ponto importante, referente à participação de convidados novos no Seminário Especial de Ryojeon Chonbo. Então, tradicionalmente, os seminários de Chonbo de Champion, ou Libertação, tiveram somente a participação de famílias abençoadas e membros. No entanto, pelo mérito da idade, baseado nas vitórias dos verdadeiros pais, do céu, terra e humanidade, este conceito mudou e agora nós devemos também trazer para o seminário um grande número de convidados das nossas atividades de Messias Tribal Celestial e do testemunho. Então, primeiro, qualquer pessoa que pagar a taxa de participação pode participar do seminário. Devemos ter em mente que qualquer convidado que pagar a taxa de participação poderá participar do seminário e fazer a libertação individual durante as sessões de Tianyan, cantos sagrados, liberando desta forma muitos maus espíritos que estão em seu corpo. Poderão também escrever as Ryojeon cartas de desejo e libertar o espírito mau central. Neste caso, esse convidado deverá pedir para que alguma família abençoada solicite a libertação do espírito central em sua ficha de libertação para ele. Segundo, os casais que receberam a bênção de Messias Tribal Celestial podem liberar seus antepassados. Aqueles casais que receberam a bênção de Messias Tribal Celestial e receberam a oração de bênção poderão, além de participar do seminário e fazer libertação individual, fazer inscrição para a libertação e bênção de seus antepassados. Terceiro, para os convidados novos não é exigida a condição de 21 dias. Os convidados novos que participarão do seminário especial não precisam fazer a condição de 21 dias de 50 venerações ou jejum do café da manhã. Aí talvez alguém possa pensar, né, mas se eles não precisam, então eu preciso. Né? Li o seu pensamento, seu Elton? Né? Então, eu vou responder isso baseado numa situação espiritual que ocorreu nesse último seminário que nós tivemos de libertação aqui em São Paulo. Durante a última sessão de Tianyan, de canto sagrado, naquele momento que a pessoa central fala liberação intensa de maus espíritos. Então, durante esse momento, um jovem de segunda geração abriu seus olhos espirituais, né? E ele começou a perceber toda a situação espiritual que estava ocorrendo dentro da sala. E dentro do relato, do testemunho que ele fez, uma coisa foi bem interessante. Ele colocou que ele olhava muitas pessoas que os anjos estavam ali tentando tirar os maus espíritos, mas não conseguiam. E ele falava que aqueles espíritos estavam presos como que grudados, como que pregados junto ali à pessoa. E os anjos não tinham força suficiente para retirá-lo. E por que não tinham essa força? Porque a pessoa não havia dado condições suficientes. Né? Então, acho que aqui é um ponto importante, que essa condição que nós fazemos de 21 dias de preparação, né, para fazer esse processo de libertação espiritual, isso é uma condição mínima. Né? E por isso que é importante que continuamente em nossas vidas a gente esteja aí sempre levantando condições, criando mecanismos para que Deus possa trabalhar, que o bom mundo espiritual possa trabalhar, que os anjos possam interceder, especialmente na questão da libertação. Né? Então, se a pessoa não faz a condição, ok, é uma decisão da pessoa, mas, naturalmente, que o efeito que vai trazer todo o processo de libertação vai ser um efeito muito, muito menor comparado com outras pessoas. Então, para esta libertação, o ponto principal que se altera é que qualquer pessoa, não importa se a pessoa é da igreja ou se não é da igreja, se ela conhece ou não conhece o movimento, qualquer pessoa poderá participar da cerimônia de libertação, desde que, né, faça a inscrição para pagar a taxa lá na sede central. Lembrando que, para a pessoa que não é abençoada, ela pode apenas fazer a libertação individual, né? Ela pode fazer a carta dos desejos, e se ela quiser fazer a libertação daquele espírito central, que o presidente Coito explicou alguns sermões atrás, ela tem que fazer através de uma família abençoada. A família abençoada tem que colocar o nome dela na sua ficha, como estiver fazendo, no caso, por ela.
ok? Então, a pessoa que eventualmente não é abençoada, não recebeu a benção ainda, ou não conhece a igreja, ela não pode fazer a libertação de antepassados, apenas sua própria libertação, carta de desejos e libertação do Espírito Central. Ok? Dúvidas, perguntas? Ok. A circular eu já disponibilizei, né, lá na página da igreja, no Facebook. Peço depois aos irmãos que acessem, né, o Facebook. Infelizmente estamos realmente sem internet, não tem como, né, tá passando outras informações, mas depois peguem lá, acessem suas casas, vejam ali toda a informação na íntegra, né, todos esses pontos aí para a cerimônia de libertação. Então, no dia 21 e 22, nós também não teremos atividades aqui na sede de Santo Amaro, tá, em virtude desse seminário. Um último aviso, então, no próximo domingo, dia 15, então, né, nós celebramos o aniversário da Ascensão, né, do pastor Elisa, Plano Espiritual. Então, nós faremos também um sermão, né, pretendemos fazer um sermão diferenciado, um sermão especial a todos os irmãos e irmãs, de comemoração aos 12 anos, né, da partida do pastor Elisa ao Plano Espiritual. Então, os irmãos, né, convidamos a todos para que possam também se fazer presente, né, para prestigiar aí esse momento. Ok? Dúvidas, perguntas? Então, se a sede liberou da outra vez, eu acredito que não há problema, né? Mas para essa libertação, a orientação que chegou agora para a gente, né? Então, quem não é abençoado, então, ela não pode dar início ao processo de libertação do antepassado, só como casais já casados. Essa informação que chegou, né, por último agora. Eventualmente, se há algum caso assim, eu posso até questionar, perguntar junto ao Tchombona na sede central, para ver se eles dão algum posicionamento. Ok? Mais dúvidas, perguntas? Tem alguém que vem hoje pela primeira vez? Só aqui, como é que é o nome? Ivanildo. Seja bem-vindo. Vamos dar uma salva de palmas? Mais alguém que vem hoje pela primeira vez? Só o Ivanildo, tem uma visita aqui do seu Pedro, da Marinês, sejam bem-vindos, né? Estão vindo também lá de Pouso Alegre, né? Sejam bem-vindos também novamente. Ok, seu Ivanildo, também todos os domingos, às 7 da manhã, às 19 horas, seja bem-vindo também a fazer parte aí da nossa família. Ok? Só alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos ficar de pé, então, para que possamos... Ah, sim, desculpe, pessoal, senta só um minutinho. Eu esqueci de uma coisa, desculpe, erro meu, né? Perdão. Né? Então, aqui foi preparado, né, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, né, uma pequena apresentação, uma música que a Hannah e a Amanda vão cantar. Cadê a Amanda? Está ali. Né? Então, vamos recebê-las com uma calorosa salva de palmas. Com suas próprias mãos pintou
Antes de você nascer, Deus sonhou com você. Você é linda, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda aos olhos do Pai. Feliz Dia das Mulheres. Obrigada. Obrigado, então, feliz Dia Internacional das Mulheres, a todos presentes, aquelas que estarão nos assistindo via internet mais tarde. Vamos ficar, então, de pé para que possamos fazer o cântico das ofertas e, então, possamos fazer o encerramento do sermão dominical. Agora entendi, sim, Pai, eu entendi. Enfim, o seu triste coração, seu altar está vazio, a oferta não chegou. Seu sofrimento é grande, nem posso calcular. Porque ninguém pode entender seu triste coração. Agora entendi, de certo entendi, a sua imensa compaixão. Porque eu fui resgatado e voltei a viver. Bora ao seu lado, eu sinto ao seu sofrer. Prometo, se preciso for, morrer em seu lugar. Jurando eu irei, daqui para frente vou mudar, seguir pelo seu caminho, Pai, sempre eu irei, em frente ao seu altar me inclino a meditar, sempre hei de me sacrificar e lhe obedecer. Você está convidando o Eduardo para fazer a oração das ofertas? Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos fechar os olhos para orar? Boa noite, preciosos e amados Pais Celestiais de Santa Humanidade. Pai Celeste, neste momento estamos encerrando mais um sermão dominical, Pai, aqui na sede de Santo Amaro, Pai, onde podemos, Pai, ouvir um pouco, Pai, das palavras da senhorita Hannah, Pai, onde ela pôde falar sobre a experiência dela na Coreia, Pai, sobre a providência que a verdadeira mãe está passando, sobre como devemos, Pai, estar agindo de agora para frente, Pai, cada vez mais, nos esforçando mais para poder estar fazendo a vossa vontade, Pai, para que possamos dar alegria ao Senhor, aos Pais Celestiais, aos verdadeiros pais, aos nossos pais, e cumprir a vossa vontade da melhor forma possível, Pai.
esteja conosco, nos ajudando, nos abençoando, nos guiando, Pai, para que possamos nos manter seguros e firmes, Pai, na vossa providência, Pai. Esteja abençoando, Pai, os dízimos e ofertas que aqui foram depositados, Pai, da melhor forma possível, que eles possam estar sendo utilizados, Pai, na vossa providência, Pai, da melhor maneira possível, e que o Senhor possa estar protegendo cada um, Pai, de volta para suas casas, da melhor maneira possível também. É isso que queremos orar, relatar, agradecer e pedir em meu nome. Carlos Eduardo Correia, Mana Gemeira da Silva, membros de uma família central pela bênção. Ádio. Oração em conjunto. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverás, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Vamos saudar uns aos outros, que a bênção e a paz de Deus acompanhem cada um de mais semana. Todos tenham uma boa noite e uma ótima semana. Hay cosas en la vida que te hacen crecer, hay cosas en la vida que te hacen sufrir, hay cosas en la vida que debes elegir, no todas benefician tu porvenir. En la vida que son mejor rechazar, hay cosas en la vida que caen muy mal, hay cosas en la vida que tienes que aprender, no todo se presenta